O lado sombrio do desejo sexual feminino aparece quando o desejo deixa de ser força vital e vira ferramenta de poder, fuga ou autossabotagem. Alguns pontos centrais. Mas antes de falar dos pontos centrais aqui, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. A mulher, tanto as mulheres de antigamente quanto as mulheres de hoje em dia, elas elas sempre usaram o sexo como moeda de troca, como moeda de troca, né? Troca de poder, troca de interesse, troca por dinheiro. Não é à toa que hoje em dia algumas mulheres, né, em vez de trabalhar, pegar ônibus, querer ser CLT, assinar carteira de trabalho, vão querer ser do job, né? Vão querer ser kengas digitais. Porque elas sabendo disso, né? Elas sendo kengas digitais, elas sabem que esse tipo de, entre aspas, trabalho vai dar algum engajamento, né? Engajamento, poder, dinheiro, os homens, né? Os homens ficarem dando like, curtindo as fotos dela, entendeu? Elas fazendo também soft poly, que é aquele pornozinho meio disfarçado. Algumas delas, né, vão se promover através do sexo. Através do sexo, elas vão querer se promover. Isso através do Instagram, através do WhatsApp, de grupos de WhatsApp, Telegram, através da internet, das redes sociais. Mulher, desde os tempos antigos, desde os tempos bíblicos, desde a mulher incrédula, da mulher ateia, da mulher crente, elas vão se promover, apesar que a mulher crente, ela usa o sexo para se promover de uma forma diferente. Elas fazem assim, ó, tipo assim. Elas fazem tipo assim, elas se promovem para dizer que são mulheres santas, entre aspas, né? Santas, castas, né? Mas no fundo, se você observar o passado dela, você vai ver que não é bem assim. Quer dizer, algumas mudam de fato, mas só que tem outras que não mudam tanto assim, não mudam de forma genuína e verdadeira. Veja o exemplo de Anderson Soraki. Né? Anderson Soraki é um exemplo que a mudança dela não foi genuína. Tanto que ela tá fazendo coisas, né, absurdas, né? Transou com o pai, transou com o filho, transou com o cachorro, entendeu? Aí, quando ela se converteu ao cristianismo, fez até um livro, né? Que eu até li, um tal de Viver para Morrer, né? Aí saiu da igreja, dizendo que a igreja tava roubando ela e tal, que ela é pra igreja universal. Aí saiu da igreja, agora voltou a ser, voltou para a mesma vida de antes, mas pior, muito pior, né? A tal da Anderson Soraki. Agora vamos ao que eu falei o seguinte, ó. O lado sombrio do desejo sexual feminino aparece quando o desejo deixa de ser força vital e vira ferramenta de poder, fuga ou sabotagem. A fuga é o seguinte, às vezes ela quer fugir de um trauma, às vezes ela usa o sexo como moeda de troca para fugir de algum trauma, algum estupro, né? Tanta mulher aí que foi estuprada
que algumas delas, né, viraram até prostitutas. Viraram prostitutas, lésbicas. E isso é para elas fugirem da dor, né? Elas fogem da dor através disso aí. Através do lesbianismo, através da prostituição. A autossabotagem é o que também? A autossabotagem é quando elas, por exemplo, Deus não criou a gente para ficar se prostituindo. Então o que é que elas fazem? Para encherem o cérebro de dopamina e de atenção alheia dos homens, elas vão tentar o quê? Como falei a vocês, elas vão tentar vender o seu sexo de qualquer forma. E em troca disso vai ter a atenção dos machos, né? Dos homens fracos e patéticos que ela só basta ela mostrar a palhinha do bico do peito dela, a palhinha da chota dela, que os caras ficam babando, que os caras ficam dando like, dinheiro, qualquer coisa que elas falarem assim, eu quero um pix aqui, eu quero um pix, os caras vão lá, fazem um pix pra ela, só pra mostrar um pouquinho da chota dela. Então, no fundo, a mulher sabe que o homem quer. O homem quer o quê? Sexo. Sexo fácil. E a mulher que é do job, a mulher que é prostituta, ela não gosta do homem que assina OnlyFans, que assina o tal do Oligado, que assina o Unitrouxa. Ela não gosta desse tipo de homem. Se elas gostassem desse tipo de homem, elas não iriam cobrar. Elas iriam dar de graça para esse cara todos os benefícios. Entendeu? Então vamos lá, né? Alguns pontos centrais. Número 1. O desejo como poder psicológico. Muitas mulheres aprendem consciente ou inconsciente que o desejo masculino pode ser controlado pelo sexo. O lado sombrio surge quando o desejo vira moeda de troca, atenção, status e segurança. O sexo é usado para validar ego, não para vínculo real. Há prazer em dominar emocionalmente, em se conectar. Manda aqui, ó. Muitas mulheres aprendem consciente e inconscientemente que o desejo masculino pode ser controlado pelo sexo. O lado sombrio surge quando? Mas assim, ó, desde a mais nova a mais velha, a mulher sabe que o homem quer. E aí então, elas vão tentar fazer isso aí, ó. Elas vão tentar usar o sexo dela para ter favores, ou financeiros, ou de qualquer maneira. De qualquer maneira, elas vão usar o sexo como moeda de troca para alguma coisa. Entendeu? O lado sombrio surge quando o desejo vira moeda de troca, atenção, status e segurança. É como eu falei anteriormente, né? Que elas vão usar o sexo como moeda de troca. O sexo é usado para validar ego, não para vínculo real. É como eu falei, né? É como eu falei a vocês, que elas vão usar também como para inflar o ego delas, né? Para os caras dar atenção. É por isso que você vê muita mulher de biquíni no Instagram. Por quê? Porque os caras vão dar like. Vão dar like.
vão dar curtida, vai dar views, vai chamar, vai encher o ego dela. Vai encher o ego dela. Então é bem isso aí, velho. Infelizmente, essa é a natureza feminina. E não tem como você mudar isso. Você pode querer até mudar isso aí com a força do teu braço. Mas infelizmente isso não vai mudar. Só Deus para mudar, né? A única forma de Deus mudar isso aí, ou Jesus voltar, ou então Deus enviar um meteoro e acabar com tudo e fazer tudo de novo. Entendeu? Há prazo em dominar, há prazer em dominar emocionalmente, não em se conectar. Por exemplo, a mulher, ela tem prazer de usar o sexo dela para dominar o homem, para dominar o libido dele. É como diz, se o homem não aprender a dominar o seu libido, alguém vai controlá-lo através disso. Outras palavras, o homem que não domina os seus desejos será dominado por aquele que sabe usar os desejos dele contra ele mesmo. É aquele ditado, né? Como diz, né? Que o homem que não aprende a usar, que não aprende a controlar os seus desejos sexuais, vai ser controlado por aquele, por aquela, né? Ou por aquele, né? Que vai usar isso contra ele mesmo. Por exemplo, as indústrias dos filmes pornográficos, né? Eles usam o libido do homem, né? Eles dominam o libido do homem, o desejo do homem, para ter dinheiro, pô. A indústria pornográfica, ela ganha bilhões de dólares. Bilhões. A indústria pornográfica, ela ganha bilhões de dólares às custas do vício de pornografia, do vício de masturbação. A indústria pornográfica ganha bilhões também com o vício e com a desgraça e a carência alheia de alguns homens, né? De querer amar alguém, de querer amar uma pessoa. Então eles buscam refúgio em quê? Na pornografia. Na pornografia que eles vão buscar refúgio. Então a indústria pornográfica, ela usa esse lado sombrio, mesmo que seja de forma direta ou indireta, eles vão usar para obter benefícios, né? Infelizmente, através do homem, através da carência masculina. Isso não é empoderamento, é dependência de validação. Então toda mulher que faz isso aqui, ela não é empoderada. Toda mulher que usa o sexo como toda mulher que usa o sexo como moeda de troca, ela não é empoderada. Ela é dependente de validação. 2. Confusão entre desejo e afeto. Uma armadilha comum. Sentir excitação. Interpretar como amor. Perder o desejo. Achar que o amor acabou. Eu vou falar aqui de novo. Sentir excitação. Interpretar isso como amor. Toda pessoa que se excita, tem desejo por sexo, não significa que ela ama você. Independente se ela é homem ou mulher. O poder o perder o desejo, achar que o amor acabou. Nem sempre quando o desejo de sexo acaba, o amor acaba junto.
Amor é uma coisa, desejo é outra, entendeu? Desejo é outra, entendeu? Amor já é mais sentimental, já é mais emoção. E a atração é mais libido, é mais atração física, é mais instinto de reprodução. O lado sombrio aqui é a estabilidade emocional. Relações intensas, curtas, cíclicas, cheias de drama. Eu quis dizer cíclicas. O lado sombrio aqui é a estabilidade emocional. Relações intensas, curtas, cíclicas, cheias de drama. 3. A atração pelo perigo. Existe sim um impulso feminino por homens dominantes, imprevisíveis e emocionalmente indisponíveis. Aqui está aqui, ó. Risco, tensão, conflito. Quando isso não é integrado com maturidade, vira repetição de relacionamentos destrutivos, vício em emoções fortes, não em caráter. Mas aqui, ó, tem uma colega aqui, uma mulher aqui, né, que ela ficou casada há 20 anos com um cara aí. Esse cara maltratava. E um detalhe, viu? Eles eram na igreja. Ela traiu, ele traiu ela, né? Porque não sei se foi porque ela não tinha condição de dar um filho para ele. E ele maltratava ela. E ela separou dele. E aí então o que foi que aconteceu? Ela pegou um cara pior do que ele, que quase mata ela. Aí quando ela não quis mais ele acelerou o carro, né, dizendo assim, ó: se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E aí então, resumindo a história, né, ele colocou ela, né, num cárcere privado. E aí então ela foi libertada, né? O tio dela era policial. E aí libertou ela. Ela teve que passar por tratamento psicológico para poder superar o trauma. Mas daí, ó. Mas por quê? Ela repetiu ela repetiu. Como ela mais falou, ela quis repetir o padrão, né? Que ela tava vivendo com o marido, com o ex-marido, né? Mas só que de uma forma mais aprimorada. Entendeu? Pra você ver que a mulher, ela confunde atração por desejo. Isso acontece também quando a mulher escolhe bandido para se relacionar, Zé Droguinha, boy lixo. Porque tem tanta mulher aí que gosta de se relacionar com traficante, com ladrão, com homicida, com caras aí que tem histórico de bater mulher, de matar mulheres. Por exemplo, por que tem algumas mulheres aí que sentem atração por serial killers, né? Que mata a mulher, que estupra a mulher. Por exemplo, esses caras assim como o Maníaco do Parque, outros aí, são os caras que mais recebem cartas de amor, né? E-mails, mensagens, né? De mulheres que querem se relacionar com eles. Como por exemplo, teve uma mulher aí, né? Que ela é enfermeira. E aí então ela esperava o marido.
e os 3 filhos dormirem para escrever carta pro maníaco do parque, que estava preso. Eu não sei se vocês conhecem o tal do maníaco do parque. Para vocês verem, né? Que elas confundem a atração sexual com perigo. Aí quando a merda acontece, aí os noticiários, né, dos jornais vão ficar falando que o homem matou a mulher, que foi feminicídio. Mas por quê? Porque ela procurou. Porque assim, ó, a mulher, não tô falando que todas são assim, mas algumas elas ficam em busca do mal. Elas gostam do mal. Elas gostam da maldade. Porque elas pensam assim, que homens maus vai trazer segurança, emoções, vai garantir emoção. Para ela é um cara que é imprevisível. E no fundo elas gostam de homem assim. Independentemente de quem elas são. Não são todas que são assim, que são malucas a esse ponto. Mas por instinto, 99,9% das mulheres são assim. Infelizmente isso é o fato. E isso não vai mudar, porque isso é a natureza feminina. Elas pensam o quê? Que homens fortes, né, e viris, são homens perigosos e maus. Lógico que o homem viril e forte, infelizmente, tem esses arquétipos, né, de maldade. Mas não é todo homem viril e forte que é assim. Alguns têm caráter. E tem algumas mulheres aí, né, que não gostam de homem de caráter. Gostam de homens que são bandidos, né, ladrões, que vivem à margem da sociedade. Essa é a verdade. Infelizmente, é um fato. 4. O desejo como fuga é existencial. Cadê aqui? O sexo pode virar anestesia contra a solidão, contra vazio interior, contra medo de envelhecer ou perder valor. Tem muita mulher que se entrega a qualquer tipo de homem, né? Pra não ficar sozinha. Pra não ficar sozinha. Pra não perder o valor. Mas assim, quando a mulher se entrega a qualquer tipo de homem, ela tá perdendo o seu valor. Ela não tá ganhando valor. Ela tá perdendo valor. Mas tá perdendo o valor de mercado. Entendeu? E aí se você tiver um filho com esse cara, e aí quando a mulher tem um filho com esse cara, o valor dela vai perder mais ainda. E aí o cara que ela tem filho com ele não vai querer assumir ela. Não vai querer assumir ela. Esse cara aí que ela pegou aleatoriamente, não vai querer ela. E aí ela vai se transformar em mais uma mãe solteira que vai estar aí, que vai ficar por aí, né? Falando mal de homem na internet, na vida em si, entendeu? E aí por causa da solidão, por causa de vazio na alma, né? Vazio no seu interior, ou com medo de envelhecer e perder o valor, algumas mulheres, né, se submetem a tipos de homens, né, ruins, maus, sem valor nenhum. Eu não tô dizendo, aí em vez de ela pegar um cara trabalhador, honesto, verdadeiro, ela vai pegar homens sem valor, homens que vão maltratá-la. Só pelo medo de envelhecer sozinha,
de ficar de ficar só, medo de ficar só, e para preencher um vazio, né? Para preencher um oco, né? Um vazio no seu interior. O lado sombrio é quando o desejo serve, não não encara, não encara a própria vida e não para compartilhá-la. O lado sombrio é quando o desejo serve para não encarar a própria vida e não para compartilhá-la. É como eu falei, a mulher às vezes usa o sexo, né, para fugir de trauma. Como eu falei a você anteriormente, né? Anteriormente aí. Se você não prestou atenção no que eu falei, ou pegou o vídeo na metade, assista o vídeo até o fim que você vai entender melhor. 5. A autossabotagem silenciosa. Quando o desejo não é governado por consciência. Escolhas ruins se repetem. Bons homens são ignorados. Limites são rompidos e depois vem a culpa e o ressentimento. Aqui, ó. Autossabotagem silenciosa. 5. Autossabotagem e silenciosa. 5. Autossabotagem silenciosa. Quando o desejo não é governado. Vou falar aqui, ó. 5. Autossabotagem silenciosa. Quando o desejo não é governado por consciência. Escolhas ruins se repetem. Bons homens são ignorados. Limites são rompidos e depois vem a culpa e o ressentimento. É como diz, né? Elas abrem exceções para os alfas e elas fazem assim, ó. Elas fazem regras para os betas e quebram as regras para os alfas. E aí quando o alfa comedor, o alfa bad boy, o alfa cafajeste, o alfa mau caráter, não é todo alfa que é mau caráter, mas todo alfa é um mau caráter, nem todo alfa é um mau caráter, mas todo alfa é um mau caráter. Infelizmente é a verdade, cara, é a verdade, entendeu? O bad boy ele se comporta com mau caráter por quê? Porque o bad boy, o cafajeste, o boy lixo, o Zé Droguinha, o traficante, eles têm uma coisa eles têm uma coisa boa também, que eles não ficam atrás de mulher, não ficam muito tempo atrás de mulher. As mulheres que correm atrás dele, por quê? Porque ele tá centrado no mundo dele, né? Ele tá centrado no mundo dele, desculpa, na vida dele, na realidade dele, entendeu? Por isso que ele não corre atrás de mulher, as mulheres que correm atrás dele. Por quê? Porque ele tá focado na missão dele, né? Tanto bom como ruim. Então, tanto homem bom e tanto homem ruim que se comporta como tanto homem de valor como um homem do tráfico, eles têm esse comportamento. Infelizmente, só que infelizmente os homens ruins eles usam isso para obter, para manipular as mulheres, né? E aí essas mulheres que os traficantes, que os ladrões, né, que os bandidos comem, fazem sexo, são chamadas de marmita. Por que marmita? Porque a hora que eles quiserem e estralar o dedo, elas vêm para
para satisfazer o desejo deles. E infelizmente isso é uma verdade. É uma verdade. Se você viveu uma vida bandida, se você viveu uma vida bandida, se você viveu uma vida louca de bandidagem, de traficagem, essas coisas todas aí, você vai ver que tudo isso que eu falei a você, tudo isso que eu estou aqui falando aqui, é a mais pura verdade. No fundo, o desejo perde direção. Não repressão. Resumo diário. O desejo sexual feminino não é um problema. O problema é quando ele governa, em vez de servir. Porque assim, o sexo, ele foi feito pelo próprio Deus para trazer prazer pra gente na hora do ato, né, sexual, e também para a reprodução humana, e também para perpetuar a espécie. E aí, com o tempo, por causa do pecado de Adão e Eva, né? Se vocês conhecem a Bíblia, vocês sabem disso. Esse presente que Deus nos deu se tornou tipo uma bênção, mas ao mesmo tempo se tornou uma maldição. Por quê? Porque o homem, para ele se tornar imortal, o ser humano, para ele se tornar imortal, ele teve que se perpetuar através do quê? Do sexo. Ele teve que se perpetuar. Porque Deus falou o quê? E de multiplicar a terra, né? E também ele falou assim, ó, que o homem se sai do seu pai e de sua mãe e se unirá à sua mulher e tornará ele uma só carne, como está escrito em Gênesis. Não é isso então? E aí, quando o homem e a mulher se unem, forma uma família. E para ele fazer uma família, ele tem que fazer o que com a mulher? Fazer sexo, né? Fazer sexo, reproduzir, né? Se reproduzir. E aí, formar uma família. Mas porque isso hoje em dia, através do pecado, isso foi não destruído totalmente, mas foi banalizado. Foi banalizado. Entendeu? E quando integrado com caráter, propósito, limite, ele constrói. Quando solto, ele consome a mulher e quem se envolver com ela. O que quer dizer com isso? Quando a mulher ela usa o poder sexual dela para tirar vantagem negativa, você acaba e você se relaciona com ela, você acaba de se envolver com uma mulher ruim, entendeu? E se você fica com uma mulher boa, maneira, que tem as virtudes divinas, que tem as virtudes de Deus, né? Como está escrito em Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, você vai ter todos os benefícios de uma mulher virtuosa. Entendeu, meus irmãos? Então, é bem isso aí. E é bem isso aí, meu irmão. O que significa o desejo sexual feminino. Esse é o lado sombrio do desejo feminino. Eu só vou acrescentar algumas coisas no vídeo aqui. Entendeu? Vou falar algumas coisas aqui e aí vou terminar o vídeo aqui. Só para finalizar o vídeo aqui, ó. Como o homem costuma cair nesse lado sombrio feminino? E qual é a diferença entre o amor e o desejo? Aqui eu vou falar aqui, ó.
Como o homem costuma cair no lado sombrio do desejo feminino. Como o homem costuma cair no lado sombrio do desejo feminino. 1. Confundem ser desejado com ser amado. Erro clássico. Elas ela demonstra forte desejo sexual. O homem conclui: ela gosta de mim de verdade. Nem toda mulher, meu irmão, que deseja você, ela gosta de você de verdade. Nem todas. Então, vou ler aqui de novo. Como o homem costuma cair no lado sombrio do desejo feminino. 1. Confundem ser desejado com ser amado. Erro clássico. Elas demonstram forte desejo sexual. O homem conclui: ela gosta de mim de verdade. Na prática, ela foi objeto de excitação. Não escolha consciente. Quando o desejo dela muda, ele fica perdido e ressentido. Porque o homem ele se sente enganado. Ele se sente enganado, né, por ela. Ele se sente enganado por ela. Por isso que ele se frustra, porque ele pensa que ele vai comer ela. Mas na verdade ela só usou ela só usou ele para obter benefícios. 2. Ficam viciados na validação sexual. Algumas mulheres sabem ativar isso muito bem. Olhares, a proximidade, promessas implícitas em o quê? Deixa eu ver aqui. Promessa implícita. Promessa implícita. Agora sim. O homem passa a aceitar desrespeito, tolerar jogos emocionais, abrir mão de limites. Não por amor, mas por medo de perder acesso ao desejo dela. Então, quando o homem ele fica com medo de perder ela, é porque já perdeu, meu amigo. Então, se a mulher ela tá te usando de alguma forma, se saia, velho. Se você perceber que ela tá te usando, se saia. Se saia o quanto antes, entendeu? 3. Tentam salvar ou consertar. O desejo feminino pode se misturar com o caos emocional. O homem cai quando pensa. Deixa eu ver aqui, ó. 3. Tenta salvar ou consertar. O homem tenta. 3. Desculpa aqui, ó. É porque eu escrevi aqui. Porque eu coloquei aqui, mas. Deixa eu colocar. Deixa eu ler aqui de novo. 3. Tenta salvar ou consertar. O desejo feminino pode se misturar com o caos emocional. O homem cai quando pensa: se eu for firme, ela muda. Na maioria das vezes, ele vira terapeuta. O homem, ele não pode ser terapeuta, ele não é terapeuta de mulher. Se a mulher quer se tratar, que ela procura um psicólogo ou um psicanalista. Você é marido, você é namorado, você é noivo. Principalmente se você é namorado ou noivo, ou namorado ou noivo ou casado. E principalmente, mais ainda, se você estiver conhecendo a mina, você não pode ser psicólogo de mulher nenhuma.
Entendeu? A única mulher que pode ser sua psicóloga é a sua mãe. E mais ninguém. A única mulher que você tem que pedir conselho é a sua mãe. Ou a única mulher que tem que ser psicóloga é a sua mãe, a sua tia, a sua irmã. Entendeu? A única mulher também que você tem que dar conselho, que você tem que ser psicólogo, é a sua filha, sua sobrinha. Entendeu, homem? Então eu vou ler aqui de novo aqui, ó. Ela continua desejando o conflito. Então, quando você vê que a mulher, você dá conselho a ela, e ela continua te desrespeitando, né? Te desrespeitando, não te valorizando, você tem que cair fora, velho. Cair fora. Enquanto antes. Entendeu? Cair fora. Enquanto antes. Se ela te desrespeita, se ela te maltrata, se saia, velho. Caia fora. Quarto. Interpretam intensidade com profundidade. Sexo intenso, diferente de vínculo profundo. Drama diferente de conexão. Então não confunda uma coisa com outra, né? Não confunda uma coisa com a outra. Entendeu? O homem cai quando confunde adrenalina com intimidade. Acreditam que sofrimento é prova de amor. Acreditam que sofrimento prova amor. Quinto, abrem mão da própria missão. O desejo feminino mal integrado absorve o homem, quer dizer, desgasta o homem. Quando esse desejo feminino, ele é ruim. A mulher, ela acaba drenando a energia do homem. Então a mulher, quando ela sabe usar o sexo dela ao favor dela de forma negativa, ela vai drenar a energia masculina de alguma forma. É por isso que você que é homem fica cansado, fica frustrado, não aguenta trabalhar, entendeu? Às vezes fica doente, às vezes dá tudo de ruim na sua vida. Por quê? Porque a energia dessa mulher, de tanto ela sofrer com esses homens, né, machos ruins, né? Então esses homens aí passarem pela mão dela, a energia deles fica neles. Então ela passa isso para você através do sexo, porque quanto mais rodada, quanto mais velha ela for, mais energia de outros homens, né, vai estar dentro dela. E isso aí não é coisa de filme, não. Isso aí é coisa psicológica mesmo. Isso é coisa de como posso falar pra você, isso aí já é estudado, né? Isso aí é comprovado cientificamente. Entendeu? Aí, ó. Ele vive em função dela. Perde foco, disciplina e direção. E curiosidade. E curiosamente, isso mata o desejo dela depois. O homem que fica muito disponível para ela, ela acaba não querendo mais. Porque o homem para atrair o desejo da mulher, ele tem que ser indisponível, misterioso, indisponível para ela. Você tem que viver a sua vida, velho. Em vez de viver em vez de viver a vida dos outros, em vez de viver a vida dela. Entendeu?
A diferença entre amor e desejo. Sem poesia. Desejo. Reage a estímulos. Que possui, troca, experimentar. Vou ler aqui de novo. A diferença entre amor e desejo, sem poesia, desejo, reage ao estímulo. Quer possuir, trocar, experimentar, é estável. Pode existir sem respeito, lealdade ou compromisso. Desejo diz: eu quero você agora. O amor é escolha contínua, é incluir responsabilidade, crescer com o tempo, permanecer mesmo quando o desejo oscila. O amor diz: eu escolho você, mesmo quando é difícil. O ponto-chave que quase ninguém fala: o desejo pode existir sem amor. O amor verdadeiro sobrevive sem desejo por um tempo. Relações saudáveis têm os dois, mas o amor governa o desejo, não ao contrário. Mas quando é ao contrário, só dá merda, cara. Você troca os pés pelas mãos. Você se torna uma pessoa pobre, miserável e burra, infelizmente. Quando o homem se ancora no amor, mantém a dignidade. Se ancora no desejo, vira refém. Se você se torna escravo dos desejos, né? É porque alguém está controlando isso por você. Mas se você usa o amor, como diz na Igreja Universal, o amor inteligente, o amor racional, o amor sábio, você mantém a sua dignidade. Entendeu? Agora aqui, ó, só para finalizar. O que é sexo intenso, diferente de vínculo profundo? E drama diferente de conexão. Sexo intenso diferente de vínculo profundo. Sexo é química forte, excitação alta, descarga emocional e hormonal, sensação de algo especial. Mas isso pode existir sem compromisso, lealdade, cuidado real, projeto de vida em comum. Dá para ter sexo intenso com alguém que some quando você precisa, não se responsabiliza por nada, não te inclui no futuro, não te respeita fora da cama. E intensidade não é criar raiz. Porque tem gente assim que faz sexo sem compromisso. Isso é um perigo também, né? Você nem com essa pessoa para se relacionar, nem com essa pessoa já tá levando pra cama, né? Mas infelizmente tem disso. Intensidade não cria raiz. Ela explode, mas não sustenta. Vínculo profundo, por outro lado, é construído quando existe constância, a pessoa permanece nos dias ruins, há coerência entre falar e ação, e o outro cresce com você, não às suas custas.
Vínculo não vem de pico, vem da repetição fiel. Drama gera. Sim. Drama diferente de conexão. Drama gera brigas constantes, reconciliações emocionais intensas, sensação de não conseguir viver sem você. Isso vicia o cérebro em cortisol, adrenalina, dopamina caótica. Quando você é viciado em drama, você vai criar tudo isso aí, ó. Briga constante, reconciliação emocional intensa, sensação de não conseguir viver sem você, sem a pessoa. Isso vicia o cérebro em cortisol, adrenalina e dopamina. Tem gente que não consegue viver em paz. Que ela só fica em paz quando ela entra em confronto, ou emocionalmente ou fisicamente com alguém, ou com uma pessoa. Às vezes ela revive coisas do passado, né, para se torturar ou torturar alguém. E isso aí, infelizmente, é um fato, né? É um fato, entendeu? Isso acontece com muitas pessoas. Isso aí. A pessoa não consegue viver em paz com ela mesma. Ela tenta trazer coisas de lá de trás para se sentir um pouco assim, para que ela venha sentir aquela dopamina, né? Aquela dopamina, aquela adrenalina, né? Aquele cortisol, que é o tal do hormônio do estresse, porque para ela isso dá prazer. Mas do prazer que vem disso aí pode trazer um malefício bem grande, né? No futuro, tanto físico como mental. O erro é achar que esta dependência emocional é conexão. Na verdade, é apego ansioso, é medo de abandono, é insegurança mascarada de paixão. Conexão real conexão real é o oposto. Traz paz, não confusão. Fortalece identidade, não apaga. Permite silêncio, sem angústia. Não precisa de crise para se sentir vivo. Drama prende, conexão liberta. O texto simples e brutalmente honesto. Pergunta silenciosa que separa tudo. Se o sexo acabasse por um tempo e não houvesse brigas, essa pessoa ainda ficaria? Se a resposta for não, não era vínculo, não era conexão, era química, mais caos. Em uma frase, sexo intenso mexe com o corpo, drama mexe com o ego, vínculo profundo mexe com a vida inteira. Então, pessoal, esse é o vídeo aqui que eu fiz para vocês aqui com carinho, com amor. Eu espero que vocês compartilhem, reposte, curta, comente, viu? Dá uma ajudinha aqui pro seu amiguinho aqui para conseguir 1000 seguidores, né? No YouTube, né? YouTube, que meu canal é pequeno, entendeu, meus irmãos? Então isso, viu? Para quem ficou até o fim, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E procure, meu amigo, se desenvolver, viu? Não corra atrás de mulher de graça. Não corra atrás do vento à toa. Não corra atrás de mulher à toa. Sempre procure o seu desenvolvimento pessoal antes de qualquer coisa. Porque quando o homem ele procura
ele procura o seu desenvolvimento pessoal, as mulheres vão vir, as oportunidades vão vir, de qualquer maneira. Tudo de bom vai vir para você, entendeu? Se você procurar se desenvolver, tanto psicologicamente, como espiritualmente, como em todas as esferas de sua vida. E pessoal, então é isso. Um abraço aí e que Deus te abençoe abundantemente.